você pedir alguma música, algum cântico, né? A tia Netinha vai olhando e dizendo pra gente aqui do outro celular. Tá? Minha pastora. Vamos começar? Tem muitas crianças já assistindo. Quem? Boa noite. Eu vou precisar me lançar. Agora você vira para Isso, é porque eu tô distraída. Eu tô distraída. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Vamos pedir pela criança que a Sara falou agora. Vamos agradecer a Deus pelas nossas crianças estarem com saúde, né? Vamos orar também pelas mães que estão em casa, cuidando dessas crianças, que elas possam estar ensinando também os seus filhos em casa. Isso é muito importante. Estar orando muito pelas mães e toda a sua paciência, e que elas também tenham a saúde para cuidar da casa, dos filhos, todo mundo junto, sempre, né? Nesse isolamento, tá? Elas pedem muito isso pra gente, com muita oração. Então, vamos orar ao nosso Deus. Crianças, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos orar? Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção e fecha os olhinhos para a oração. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia, Senhor, que Tu nos deste esse privilégio de compartilhar este momento com as pessoas que estão nos assistindo. Te peço, ó Pai, que cuide de nossas vidas, principalmente de nosso espiritual, nossa saúde. Te peço, ó Pai, em particular, pelo Alisson Rian, que está muito doente, está no hospital. Senhor, cuida da vida dele para que ele melhore e volte logo para casa. Te peço, ó Pai, que nos abençoe, faça com que as crianças aproveitem esse momento e leve a mensagem para os seus corações. Te agradeço por tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, que é para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Vamos lembrar da música da primeira vez que a gente esteve junto na live, né? Converso com Jesus. Quem lembra dessa música? Vamos cantar? Deixa eu ver se é essa. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite, converso com Jesus se estou doente, converso com Jesus se estou contente. Jesus está presente, a Bíblia assim me diz. Eu posso conversar com o Senhor. Amém. Se você aprendeu, vai cantar novamente, certo? Vai cantar bem alto aí junto com a mamãe, tá bom? Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite, converso com Jesus se estou doente, converso com Jesus se estou contente. Jesus está presente, a Bíblia assim me diz. Eu posso conversar com o Senhor. Amém. Meu coração era sujo é a próxima música. Música das cores. Das cores. Quem é que sabe? Essa daí. Vamos lembrar? Cantemos? Meu coração era sujo, mas Cristo é
entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. De novo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Amém. Amém. Falando em ruas de ouro, onde é esse lugar que tem ruas de ouro? Onde é? No céu. No céu. Céu é um lindo lugar. Vamos cantar? Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Amém. Oi, a gente está se garantindo cada dia. Tá ficando mais Próximo lindo. daqui do livro? É o... Pare. Parei. Parou? Parou. Pare. Quem conhece essa música? Vamos cantar. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ótimo. Então, para ensaiar... Não, vamos cantar de novo. Tem outra Eva. estrofe, não? Tem não, é só essa mesmo. Vamos cantar de novo. Se você não sabia, agora vai acompanhar um pouco mais. Vamos aprender? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Amém. É linda essa música. Vamos ver a próxima. Tem algum aí que estão pedindo para já? Tem algum? Não. Pertinho assim? Isso. Ultimamente, nós não estamos podendo nem ir aqui pertinho na esquina, sabe? Porque nós estamos em casa, guardadinhos. Mas quando a gente puder, a gente vai voltar a falar de Jesus para as pessoas também do lado de fora. Né? Você já foi alguma vez a um evangelismo na sua igreja? De que você saiu na rua para entregar um folheto, para convidar para ir para a igreja. Você já fez isso? Se não, A nossa esquina, precisa. A nossa esquina está sendo Precisa. o perfil do amiguinho do lado. E também tem uma coisa. Nesse período em que nós não podemos ir até a esquina,
e nem tampouco ir à igreja para estar com vocês, é muito importante, crianças, que vocês venham para a programação infantil. É muito importante. Eu já vi muitas crianças com joguinho no celular, jogando o tempo todo. Agora está na hora de ver uma coisa mais importante. A live da programação infantil. É muito importante. Sim. Vamos cantar essa música? E a música que a gente vai cantar diz: aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Então a tarefa é: levemos com ardor a mensagem do Senhor. Essa é a missão. Então, como não podemos sair agora, mas você pode falar para quem está dentro de casa. Falar para o papai, para a mamãe, para o vovô, quem mora com você. Falar do amor de Deus, falar a mensagem do Senhor. E onde é que a mensagem do Senhor está? Na Bíblia, a palavra de Deus. É aqui que está a mensagem do Senhor. Então vamos cantar? Aqui pertinho na esquina, ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Amém. Aquela música que é parecida com essa? Que a gente Posso usar canta? essa mais? Mas tem a outra que eu esqueci o nome. Essa aqui todo mundo conhece, né? Quem vai cantar bem bonito aí em casa com a mamãe, com o papai, e também a mamãe sabe ela, então vamos cantar. Cantemos? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Amém. Volta só essa página aqui do não preciso, por favor. Isso. Uma vez, um dos alunos aqui, o Charlison, que devia estar assistindo, não sei, não assiste, não está aqui ainda, não sei, mas ele disse assim, que queria ser um missionário. Queria ser um missionário que queria viajar para bem longe. Queria achar um lugar bem longe. Aí ele disse, tia, será que eu consigo isso um dia? Aí eu disse, você vai orar. E se for a vontade de Deus, Ele vai fazer isso. Você pode viajar para vários lugares. Tem pessoas que viajam com uma profissão e acabam, né, usando a sua profissão para também pregar a palavra para outras pessoas. Pode ser um missionário professor, um missionário advogado, um missionário doutor, né, um médico missionário, um enfermeiro, alguém. Tem muitos lugares longe que só pode ser missionário com essa profissão. Mas como a música diz assim, não preciso atravessar os mares. Aí você diz, quando é que um dia eu vou atravessar o mar? Se você nunca conseguir atravessar o mar, quer dizer, viajar para bem longe, você pode
né? Orar por quem vai. Orar por quem vai conseguir viajar. Tem muita gente, muitos irmãos em Cristo que estão longe, que conseguiram atravessar os mares, que conseguiram viajar. Então, se você não pode, ore por essa pessoa que conseguiu ir, que Deus permitiu que ela fosse. Então, enquanto você não conseguir atravessar o mar, ore por quem atravessou, certo? Para que Deus sustente lá também, tá? Tem outra música aqui não. Vamos cantar a música da tema de hoje. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz. Mas antes vamos pro versículo, tá? O nosso versículo de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, cadê 15? Versículo 3 e 4. Diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tia, onde é que está escrito? Nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Está dizendo que ele morreu. Morreu por quê? Pelos nossos pecados, para que ele nos salvasse. E ele está dizendo também que ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele é grande, mas é fácil de entender, é fácil de aprender. Vamos lá? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Amém. Outra música. Aí você vai entender bem o versículo quando a gente cantar a música. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz. Vamos lá? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou. Jesus o Salvador. Vamos de novo, ensaiamos bem, agora vamos cantar assim de velho. Vamos lá. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou. Jesus o Salvador, e ao terceiro dia por mim ressuscitou. Isso, muito bem. Você vê, ó, morreu Jesus, ressuscitou, levantou e ficou de pé. Ressuscitou Jesus. Jesus é assim, ó, para mostrar os cravos nas mãos, ó. Jesus, você aponta para os cravos, certo? Não é igual o versículo? Vamos dizer de novo o versículo? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem. Vamos para a nossa lição? Vamos para a nossa lição. Você fica aqui. Com vocês, pastor Pedro. Vamos para a nossa lição.
pastor está com calor. É muito calor. Bem, crianças, vamos continuar a nossa série, né, de histórias. Nós já vimos a primeira aula foi de oração. Nós falamos sobre oração até o Filipinho ali, e quando você falou do versículo, ele disse: olha, isso é interessante. Interessante. E nós falamos sobre a nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus. Assim? Foi. Na segunda mensagem, nós começamos uma série. E essa série do livro Sem Palavras. Nós podemos mostrar algo interessante como a morada de Deus. Nós vimos que o céu é a morada de Deus. E vimos também que ninguém vai para o céu sem que antes os seus pecados sejam lavados pelo sangue de Cristo. Por quê? Pecados que sujam, o pecado que separa o homem de Deus, ele simplesmente é retirado, ele é cancelado de nós quando Cristo, lá na cruz, derramou o seu sangue. Então, nós vimos algumas lições sobre o céu. Nós vimos também que o Senhor deu uma promessa, a promessa de voltar. E a outra coisa que nós também vimos foi que o nosso nome está escrito no livro da vida, o livro que Deus tem lá nos céus. Quando ele subiu aos céus, o anjo disse que ele voltaria. Quando? Nós não sabemos. Mas ele voltaria do mesmo jeito que subiu. Na semana passada, a tia Patrícia contou o motivo, está entendendo? O motivo pelo qual muitas pessoas não vão para o céu. Exatamente por causa daquilo que suja a nossa alma. O pecado, ele simplesmente nos afasta de Deus. E ela falou sobre a origem do pecado. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas aconteceu algo muito esquisito lá no Jardim do Éden, que o homem simplesmente se afastou de Deus. E aí a tia Patrícia falou sobre como o pecado ele conseguiu chegar, na mente ou na alma do ser humano. O que aconteceu? Adão, ele desagradou a Deus, pecando lá no Jardim do Éden. Adão e Eva cometeram seus pecados e se afastaram de Deus. Quando eles se afastaram de Deus, o que foi que aconteceu? Toda a raça humana ficou sem condições alguma de se aproximar de Deus. Então, o pecado estragou com tudo. O pecado afastou o homem de Deus. E à medida que o tempo ia passando, todo aquele homem, toda aquela criança que nascia, ela nascia separada de Deus. E assim foi somando uma criança, duas crianças, 2 milhões de crianças, 3 milhões de crianças, e milhões de crianças foram crescendo, todos chamados por Deus de pecadores. E por causa desses pecados, muitas crianças têm sofrido, têm estado tristes por causa desses pecados. Mas é interessante quando nós entendemos o teor da promessa de Deus. Por causa desse pecado, o homem de chegar até Deus, de morar naquele lugar maravilhoso que é o céu. Não tem. Crianças, adultos, não tem. Então, para isso, era necessário que Deus, ele tomasse uma atitude. E a atitude de Deus foi uma atitude tão bonita, tão perfeita,
que agradou a todos nós. Todos nós ficamos maravilhados com a atitude de Deus. Então, como eu disse, todos nós pecamos, não havia mais nenhuma condição de nós nos aproximarmos de Deus, mas Deus tinha no seu coração um plano. Sabe o que é um plano? Um plano é quando você para, pensa e faz e começa a organizar, né, algumas coisas para que lá no final você tenha uma alegria e conclusão positiva. Isso são planos. E Deus fez esse plano. A Bíblia diz, as Escrituras, a palavra de Deus, diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano para nós. E por que Deus tinha esse plano para nós? Por causa do nosso pecado. O nosso pecado não nos deixa se aproximar de Deus. Então, por isso, Deus, ele teve um plano. Esse plano era salvar-nos. Não que nós pudéssemos nos salvar sozinhos, mas que ele iria providenciar algo que daria a nós realmente um bom resultado, que seria a salvação. Quando eu disse naquela outra aula que nós temos o nome escrito no livro da vida, é porque Deus já, dentro desse plano que ele fez, já tudo estava incluído. Então, qual era a promessa de Deus? Qual era a promessa de Deus para o seu povo? Primeiramente, o povo de Israel. Um povo que Deus escolheu para, durante a história, trabalhar com eles. Depois, Deus olha para nós de uma maneira tão graciosa, de uma maneira tão maravilhosa, que Ele nos une a Ele. Mas era necessário que o plano de salvação de Deus começasse a desenvolver. E sabe o que é que Deus fez para que esse plano desenvolvesse? Ele enviou o seu próprio Filho para vir estar entre nós. Deus prometeu que Jesus, o Filho dele, o Filho de Deus, viria para a terra exatamente com um objetivo. O objetivo de Jesus era nascer, como de fato ele nasceu. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus nos deu um menino, um filho, né? Nos nasceu, um menino se nos deu. Então Deus nos deu esse menino, um menino que iria ficar no nosso meio por um tempo. E sabe de uma coisa? A história é tão bonita que o povo estava totalmente nas trevas, o povo não lembrava de Deus, o povo não adorava Deus, mas aí de repente aconteceu algo maravilhoso. A luz veio ao mundo. Então Deus, ele enviou Jesus para viver entre nós. E como isso aconteceu? Bem, um belo dia, há muito tempo atrás, tinha uma jovem moça, né, uma moça, que ela estava noiva de um rapaz. E esse rapaz, o nome dele era José, e o nome dela era Maria. Então, eles estavam já se preparando para essa união, né, do casamento, e um dia apareceu a ela um anjo. E esse anjo disse a Maria algo que ia mudar toda a vida dela. Imagina quando você recebe uma notícia que muda tudo na sua vida. Foi o que aconteceu. Maria recebeu essa notícia. Qual foi a notícia? O anjo disse, salve a agraciada do Senhor. E Maria ficou... Era o anjo do Senhor. O anjo disse que ela não tivesse medo, que ela iria, a partir daquele dia, ia estar grávida. Ela ia engravidar. E Maria ficou assustada. E ela disse, como? Como eu vou engravidar?
engravidar se eu ainda não tive nada com o meu noivo? O meu noivo está lá na casa dele e eu estou na minha. Então como isso vai acontecer? O anjo disse: tudo que vai acontecer é por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? De repente Maria engravidou. Foi assim, uma coisa assim. Aconteceu. Aconteceu. A barriga cresceu. Não. A barriga de Maria começou a crescer dias após dias. E sabe de uma coisa? José, que ainda não tinha, ele ainda não tinha morado com ela, o anjo também disse a José que ela iria ter um filho. José ficou aperreado com aquilo, porque você sabe, crianças, né? Se José, casado, né, ia casar com Maria, e naquela época, quando um homem decidia casar com uma moça, no dia que ele acertava lá as contas lá com o pai dela, pronto. Ela não, mesmo porque ela não tinha ido para a casa dele, mas ela já era considerada esposa. E naquele momento, se a população, se os vizinhos de Maria soubessem que Maria estava grávida, ia acontecer um problema tão grande. Sabe por quê? Eles iam chamar a Maria, uma palavra que talvez você ainda não conheça, mas a palavra era adúltera. Adúltera é uma pessoa, é uma mulher que trai o seu marido e vice-versa, né? E o marido que trai a mulher. E naquela época, uma mulher adúltera, ela tinha que ser apedrejada. Tinha que jogar pedra e ela iria morrer. E aí José ficou muito triste com a situação. Ele ainda não tinha, né? Não morava com Maria ainda e ela já estava grávida. Então José ficou muito triste. Mas uma bela noite, ele estava dormindo e de repente o anjo falou com ele: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. José despertou daquele sono, né, daquele sonho, e aí ele foi lá e abraçou Maria, e aí foi aquela alegria, e pronto, José foi receber os seus proclames do casamento. Mas o fato é que quando Jesus nasceu, estava cumprido a promessa que Deus havia dado, que traria sim a salvação para o seu povo. Nesse dia que Jesus nasceu, tinha alguns pastores nos campos. Eles estavam cuidando das suas ovelhas. Naquela época, os pastores eles passavam alguns meses nas ovelhas no campo. E aí, eles estavam lá e de repente, eles ouviram uma voz. Essa voz, eu não tenho decorado, mas eu vou ler na palavra de Deus. No Evangelho de São Marcos, eu acho que eu olhei para de São Marcos, deixa eu ver aqui, foi de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 10, diz assim: E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, mas foi assim, uma notícia tão boa. Pense como você fica alegre quando você recebe uma notícia boa. Você não fica alegre? Eu fico muito alegre quando eu recebo uma boa notícia. Então, eles ficaram muito alegres. Por quê? Porque eles estavam esperando esse dia. Era o dia que eles estavam esperando. Pense como é bom você esperar tanto por uma coisa, e de repente quando essa coisa chega, quando chegou aquele dia, aí você está alegre. Foi o que aconteceu. Então os pastores ficaram alegres e foram adorar ao Senhor. Então Deus prometeu e Deus anunciou a chegada de Jesus entre o povo, né?
interessante isso, que Jesus, quando nasceu, ele já começa mudando tudo. Como assim? Já começa mudando tudo. Como é que a história começa a mudar? Bom, quando Jesus nasceu, os inimigos de Deus, eles não queriam que Jesus, principalmente o rei, ele não queria que Jesus crescesse, ele não queria perder o seu reinado. E sabe o que aconteceu? O rei mandou. Como era o nome do rei? Quem que sabe? O rei é Herodes. O rei Herodes ficou muito irritado quando disseram para ele que nasceu um menino. E principalmente esse menino seria o rei de Israel. Se ele era rei de judeu, e naquele momento quem era o rei de judeu? Não era ele, Herodes? Então ele ficou irritado. Quando os magos, que não eram os pastores agora, os magos vieram para perguntar onde Jesus estava, Herodes ficou por ali e tal, e chegou para ele e disse: olha, vai lá, olha como é que está o menino, e depois passa por aqui, que eu quero ir lá para adorar também. Mentira dele. Ele não queria adorar Jesus, não. Ele queria matar Jesus. Ele queria matar Jesus. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, soberania e graça, esse menino iria crescer, porque ele era uma promessa de Deus. E Jesus cresceu. Jesus cresceu agora. Só que nesse dia, nesse tempo, ele ficou com muita raiva de Jesus. Ele ficou com muita raiva porque alguém vinha para tomar o seu trono. E sabe o que ele fez? Para matar Jesus, para conseguir matar Jesus, ele mandou matar todas as crianças de 2 aninhos abaixo, lá na cidade de Belém. Foi isso que aconteceu. Jesus escapou, porque o anjo disse para José ir com ele para o Egito. Depois ele voltou, quando ele morreu. Quando Herodes morreu, Jesus voltou e continuou a sua vida ali. Mas sabe o que acontece? É que esse Jesus que nasceu, esse Jesus que foi anunciado aos pastores, esse Jesus que ficaram sabendo, os magos bem distantes ficaram sabendo, foi essa criancinha, foi esse bebezinho que cresceu. Cresceu a ponto de assumir o seu ministério já grande. Jesus, durante todo o seu ministério, o tempo dele aqui na terra, ele ajudou pessoas, ele curou pessoas, ele levantou pessoas que eram aleijados, ele curou cegos, ele fez tudo isso para a glória de Deus. E por que ele fez para a glória de Deus? Porque ele foi escolhido para isso. A missão de Jesus aqui, assim como nós, era glorificar o Pai, glorificar Deus com a sua vida. E Jesus ajudou muitas pessoas, mas também incomodou muitas pessoas também. O que Jesus fazia, as pessoas não queriam que ele fizesse. Principalmente quando ele disse que era filho de Deus. Eles ficaram muito furiosos. Como ele pode dizer que é filho de Deus? E aí, aquela rixa com Jesus, aquelas coisas que começou a crescer na mente e no coração desse povo. Até que um dia, Jesus já tinha seus 30 e poucos anos, 33 anos já, ele já tinha pregado o Rei de Deus, ele já tinha curado pessoas. E aí acontece algo muito triste mesmo. Um amigo de Jesus, ele vai lá no meio lá do sinédrio e ele vende Jesus por 30 moedas de prata. O nome dele era Judas Iscariotes. Estava lá, era um dos apóstolos.
Ele comia com Jesus, ele bebia com Jesus, ele andava com Jesus, ele era o tesoureiro do grupo. Sabe o que é um tesoureiro? É aquele que recebe o dinheiro e guarda. Então, ele fez isso. Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí, meu, não tinha outra coisa. Eles foram lá cobrar a mercadoria. Pegaram lá e chamaram Jesus sim de mercadoria. Quando compraram Jesus. Foram lá, prenderam Jesus, julgaram Jesus de todo jeito lá, até que levaram Jesus para a cruz. E sabe, crianças, às vezes dá vontade de chorar quando eu penso em Jesus na cruz. Mas, ao mesmo tempo, eu não choro. Sabe por quê? Porque Jesus na cruz era exatamente o que Deus, o Pai, queria. Ele queria o seu filho lá na cruz, exatamente para nos salvar. Olha, se Jesus não tivesse ido para a cruz, não tinha salvação para nós. Nós continuávamos com o nosso pecado, afastado de Deus, porque não tinha quem substituímos. Mas Jesus foi lá para a cruz e ele pagou um preço bem alto, muito alto, o preço que ele pagou lá na cruz. Jesus merecia ir para a cruz? Eu estou ouvindo você dizer não. É isso mesmo. Jesus não merecia ir para a cruz. Quem merecia ir para a cruz era nós. Então Jesus, ele vai para a cruz como fechamento da promessa de Deus. O início da promessa era Jesus menino, Jesus bebê, nasceu. E agora na cruz, Deus está cumprindo, fechando a promessa que ele disse, que ele traria o filho dele para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz segundo as Escrituras. Foi sepultado segundo as Escrituras. E foi ressuscitado. Então, crianças, Jesus, quando ressuscitou, ele deu a vitória a cada um de nós. Jesus está na cruz e ele está sofrendo lá na cruz. Por que ele está sofrendo? Por causa de nós. O nosso pecado fez Jesus sofrer lá na cruz. E ele teve que ir para a cruz como um bandido qualquer. Ele estava no meio de 2 ladrões do lado dele. Havia algumas pessoas que estavam chorando por causa de Jesus. Os guardas foram jogar dardo para disputar quem que ganhava a roupa de Jesus. Eles tiraram toda a sua roupa e eles foram jogar para ver quem conseguia ganhar, né, a roupa, o manto de Jesus. Do lado dele, 2 ladrões que cometeu tantos crimes, e agora estava lá Jesus no meio desses homens. Vocês acham que Jesus era para estar aqui nessa cruz? Não, era não. Jesus não. Que esses bandidos estivessem aqui, está certo. Mas Jesus não. É tanto que um desses aqui pediu a Jesus para lembrar dele lá no céu. E sabe o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão, bandido de toda espécie, foi para o céu com Jesus. O outro não foi. E por que não foi? Porque não creu em Jesus. Porque não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E sabe de uma coisa, crianças? Quando nós não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, continua sem Ele até que um dia vá passar toda uma eternidade sem Deus. Então Jesus morreu na cruz. Mas e agora?
Só morreu? O que é que eu faço? Eu creio que Jesus morreu na cruz? Sim, creia. Começa por aí. Creia, Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas será que se ele tivesse só morrido na cruz, ele salvaria? Não. Sabe por que a nossa vitória está completa? Porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele ficou mais perto de nós. Ficou mais perto de nós. De manhãzinha, no domingo, as mulheres foram lá no sepulcro, lá no túmulo onde Jesus estava enterrado. Vocês já viram como é que enterra uma pessoa? Cava um buraco e bota dentro. Às vezes tem uma casinha que eles fazem e botam o caixão assim nas gavetinhas. Lá, eles faziam umas pedras, na rocha. Né? As cavernas, cavava lá, fazia bonitinho e deixava lá o morto. Botava uma pedra, lacrava e ficava lá. E fizeram assim com Jesus. Um túmulo bonito, novo, foi comprado por um homem rico chamado José de Arimateia. Ele emprestou o túmulo para Jesus. Uma vez, eu disse lá em Sobral, que eu não tinha onde ser enterrado quando eu morresse. E uma irmã disse, pastor, eu tenho um. E eu pensei, então agora eu posso morrer. Já tenho túmulo. Né? Jesus era como eu, ele não tinha nenhum túmulo para se enterrar. Mas apareceu alguém e deu. Não é interessante isso? Mas aí de manhã as mulheres vieram. Oh, o mestre não está aqui. Roubaram o corpo do mestre. E agora? Correram para dizer aos discípulos. Pedro e João correram. Alguém disse que João correu mais forte do que Pedro. Chegou lá primeiro, mas não entrou. Pedro foi lá. Pedro era mais agoniado, né? Ele entrou lá. E quando chegou, Jesus não estava lá. E Jesus não estava lá. O que tinha acontecido com Jesus? Jesus tinha ressuscitado. E sabe o que é ressuscitar? É sair, é acordar da morte, é vencer a morte. E Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E ele garantiu que um dia, quando nós morrermos, também vamos ressuscitar. Vamos ter vitória sobre a morte. Vamos morar com o Senhor. E toda criança que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar, você tem a vida eterna. Tem o céu por garantia. Esse corpo que a gente tem, o meu e o seu, um dia vai para debaixo do chão. Mas nós tem algo aqui dentro desse corpo chamado Espírito que vai para o Senhor. Mas é preciso, antes, você crer que Jesus morreu e ressuscitou. Porque Jesus morreu e ressuscitou, hoje ele é a ponte entre nós e Deus. Nós estamos aqui no mundo, Deus está lá naquela morada bonita celestial, tá vendo? Ou ponte bonita. E Jesus é a ponte entre nós e Deus, entre a nossa morada terrestre e a morada celestial. Um dia nós vamos para lá, porque Jesus fez essa ponte. Uma ponte é uma coisa que une um lado a outro. Se essa ponte quebrar, o de lá fica lá e o de cá fica cá. Sem Jesus morrer na cruz e ressuscitar, Deus ficava lá e nós aqui. Não tinha jeito para nós. Mas Jesus foi para a cruz, ó, e agora sim, nós podemos, ó, direto para o céu. Filho da cruz de Cristo. E sabe por quê? Porque foi Jesus quem abriu o caminho para o céu.
Não há outro meio de ir ao céu senão por Jesus. Então que Jesus Cristo, esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, que abriu o caminho para o céu, ele possa entrar aí no seu coraçãozinho e fazer a sua vida feliz, maravilhosa. Uma criança temente a Deus. Crescer assim, temente a Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Vamos orar? Santo Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor providenciou um meio pelo qual nós pudéssemos chegar até ao Senhor. Que o Senhor providenciou um método muito especial e perfeito para que nós saíssemos da nossa iniquidade. Enviou o seu Filho para morrer na cruz. Obrigado porque o Senhor deu Jesus para morrer na cruz, ressuscitar e dar a nós a salvação. Peço por todas as crianças no mundo inteiro, que essas crianças possam te reconhecer, ó Deus, como seu Criador, como seu Pai, mediante o sangue de Cristo. E venham elas receber a Jesus para que tenham a salvação garantida. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lembrar o versículo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 30. 3 e 4. Versículo 34. 3 e 4. Versículo 3 e 4. Vamos lá? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando se diz segundo as Escrituras, é porque está nas Escrituras, está na Bíblia. É como se eu dissesse, a Bíblia diz, certo? Então, mais uma vez. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, em que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Amém. Por mim morreu Jesus. Lá? O pastor vai tomar água? Cantemos? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim ressuscitou Jesus o Salvador. E ao terceiro dia, por mim ressuscitou. Tudo bem. Vamos cantar. Jesus me ama tanto, que também tem a nossa tema, né? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Amém. Amém. As crianças estão pedindo o mestre mandou. Quem quer brincar do mestre mandou?
Tio Alex na semana trabalha até mais tarde. Cadê o Alex? É difícil nessa hora, né? Tio Alex trabalhou até mais tarde. Aí ele não chega a tempo para a live da terça. Aí ele fica até um pouquinho mais tarde. Mas amanhã ele tá na live do culto de oração, tá bom? Vamos para o Mestre Mandou. Quem quer brincar de O Mestre Mandou, se prepare. Onde você está? Sentado? Em pé de frente à TV? Em pé de frente ao celular? Está deitado na caminha? Como você está? Você não sabe, mas você vai começar. O mestre mandou você contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu consegui. Contou? Contei. Agora o mestre mandou você contar mais rápido ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consegui. Foi rápido? Foi bem rápido? Muito bem. Agora o mestre mandou você pegar a primeira coisa que você encontrar com a cor vermelha. Procura uma coisa com a cor vermelha. Vermelho, vermelho, vermelho. Procura um objeto com a cor vermelha. Olha aí. Ele achou um objeto bem pequenininho, né? Com a cor vermelha. Vermelha. Você achou aí? Muito bem. Era bom assim os pais gravarem esse pedacinho. A gente gosta tanto, né? Tudo bem. Você agora, deixa eu ver, o mestre mandou você pular de um pé só. Se você puder. A tia hoje não pode. Não, tia Natinha quer pular com o pé só, meu povo. Meu Deus, tia Pega passo. Muito bem. O mestre mandou, deixa eu ver uma coisa bem fácil para você descansar. O mestre mandou você piscar o olho. Pisca o olho. Pisca, pisca, pisca. Senta aí, pastor. Pisca o olho. Pisca o olho. Isso. Assim, ó, que nem o Lipe faz. Pisca o olho. O mestre mandou você imitar que está com sono para dormir. Isso para dormir, mas não dorme ainda não, que não acabou lá. Né? Imitando que tá com sono. Não imitando, não. Muito bem. O mestre mandou fazer peixinho. Você sabe fazer peixinho? Assim, ó. Assim, pai. Não vou dizer não. Peixinho. Tia Patrícia não lá. Eu pensei que era assim, ó. Olha, aparecem as coisas. Ah, tá aparecendo. O Rian disse que viu a blusa do vovô. A blusa do vovô. Um peixe. Imitar o peixinho? Você vai dar assim, ó. Ah, peixinho assim. Peixinho. Muito bem, imita o peixinho. Estrelinha. O mestre mandou você gritar. Grita! Ixi, não gritou não. Ei, pastor! Grita, grita, grita! Um grito bem alto. Ixi, meu grito tá caro. Cuidado pra Eu não... vou saber se você gritar. É. O papai vai reclamar depois. Ei, tá mandando o menino gritar, né? Muito bem, você gritou? Ok. Tem mais algum mestre mandou? Lembrar um versículo. Ah, diga aí, o mestre mandou você lembrar um versículo. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Muito bem, esse foi que a O gente Senhor lembrou. é bom.
salvo sempre. É. Jesus chorou. Orai sem cessar. Muito bem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitos versículos para você lembrar, tá bom? Muitos versículos mesmo. E nós vamos encerrar nossa live. A gente quer agradecer muito a vocês que assistiram, As mamães. certo? As mamães que ajudaram também com as atividades, cantaram junto. A quem não é criança e nem não tem os filhos por perto, mas muito obrigada também por ter assistido, você participou também. Obrigada. E a tia tá morrendo de saudade. Saudade. Cláudio Júnior, Filipinho, Simon, o Levi, o Dário, a Sandriele estava assistindo também, né? A Solange está aí assistindo, né? Tá mandando cheiro também. Joaninha e um monte de gente, a Bibi. Que saudade de vocês, muita saudade. Sarinha tá Até aí. o Beck tá. Pois é. Um cheiro pro João Pedro, pra Isabela, viu? Vamos orar Um cheiro pra para que eles. Deus dê um basta, como diz a Rebeca, nesse tal de coronavírus. E a gente possa se reencontrar de novo, né? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui com as nossas crianças. Parece uma coisa, Deus, inacreditável. A gente fazendo papel de bobo aqui, né? Olhando ali, pensando que não tem ninguém do outro lado, mas tem. Obrigado, porque tem, Deus. Nós agradecemos por essas crianças que estão ouvindo a tua palavra, pelos pais que estão acompanhando, que nós possamos, ó Deus, nesse tempo tão difícil, poder levar felicidade espiritual a cada coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Ó, Tudo bem. Sandriele. Agora que apareceu Sandriele, também estou com saudade. É sempre no final. É, sempre no final que tá encerrando. Eu vou ver tudinho agora, porque o meu estava enganchado aí, mas estava passando ali, tudinho no neto. Ó, o mestre mandou especial. Manda uma foto no PV pra gente, tá bom? De vocês, que a tia tá com saudade. Eu vou botar aqui o número da Patrícia no celular, que aí você... Manda no meu zap, tá bom? Uma foto de vocês, manda um áudio pra tia ouvir vocês, tá bom? Pode ligar pra tia. Tchau. Bota aí. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo pra todos. Tchau. Tchau. A gente Tchau. ama muito vocês. Amamos vocês. Todo mundo tem meu zap que tava aqui.